Olá, caros alunos, sou o professor João Vitor e o conteúdo de hoje é funções. Vamos ser específico no conteúdo de função composta e função inversa. Então, para calcularmos função composta, nada melhor que começarmos por um exemplo. Então, vamos à tela. Uma fazenda foi dividida em 50 lotes quadrados de mesma área. A área de cada lote é função do lado do quadrado. E a área da fazenda é função da área de cada lote. Então, a gente quer descobrir uma funçãozinha final aí para essa área da fazenda. Então, vamos lá. Área da fazenda, a fazenda tem 50 lotes. Então, para encontrar a área da fazenda, a gente precisa das áreas dos lotes. Então, se eu multiplico 50 lotes pela área de cada um, a gente encontra a área da fazenda. A área do lote, o lote é quadrado, então sabemos que ele é o quadrado, a área de um quadrado. Associando agora uma funçãozinha a outra, a gente pode vir e substituir aqui essa área do lote por essa funçãozinha que a gente tem aqui. Então ficamos com a área da fazenda é igual a 50 vezes a área do lote, que no caso é L ao quadrado. Então está aí uma funçãozinha onde nós substituímos uma função dentro da outra e chegamos à conclusão que a área da fazenda é 50L ao quadrado. Bem, agora vamos escrever isso em outra notação. E normalmente função composta aparece em outro formato. Então vamos chamar de área da fazenda de f de x. Então f de x é igual a 50x. Vamos chamar a área do lote, que é outra função, de g de x. Então, g de x é igual a x ao quadrado. E agora a gente vai substituir, se esse x aqui representa a área do lote a gente encontra por esta equação, então a gente vai vir com esta equação e substituir no lugar do x. Então, ficamos com f, só que dentro da função f a gente colocou a função g de x. Então, substituindo no lugar do x por g de x, que no caso é x ao quadrado, então fica 50x ao quadrado. Então, está aí a semelhança entre uma função e outra, que mudou aqui, uma está com L e a outra está com x. Então, está aí a função composta. Função composta também pode ser escrita como f bolinha de g de x ou só f bolinha de g, certo? Tem várias anotações para esse formato aí, que é o que a gente vai ver no próximo exemplo agora. Seja as funções f de x igual a 2x menos 4 e g de x igual a x mais 5. A raiz da função composta g de f de x é igual a... Então, ele quer o f de g de x. Então, ele vai substituir a funçãozinha g de x no lugar do x do f. Então, a gente vai pegar essa função aqui todinha e substituir no lugar deste x. Então, conservo 2 aqui. No lugar do x, a gente vai colocar g de x, que no caso é x mais 5. Menos o 4 lá, a gente conserva. Então, quando a gente tem esse formato aqui de multiplicação, a gente distribui aí os termos, né? Então, fica f de g de x é igual a 2 vezes x, 2x. 2 vezes 5, 10, menos 4. f de g de x é igual a 2x, 10 menos 4, 6 positivo. Bem, aqui já encontramos a função composta. Só que a questão pede a raiz da função composta. Para encontrar a raiz de uma função, a gente iguala isso daqui a zero. Então, igualando a zero, passo 6 em negativo. E esse 2 aqui que está multiplicando, a gente volta ele dividindo. Então, fica menos 6 dividido por
2. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Menos 3 é a letra A. Bem, então vimos aí o conteúdo de função composta. Agora vamos para a função inversa. Função inversa, para a gente obter a função inversa, é necessário que a função seja bijetora. Então vamos relembrar aí um pouquinho de função bijetora. Então a gente tem que testar se a função é bijetora. Então, dada essa funçãozinha, f de x é igual a x mais 1, eu quero saber qual é a função inversa dessa funçãozinha aí. Bem, para a gente dizer que uma função é bijetora, ela precisa ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Ela precisa ser essas duas coisas juntas. Então, para isso, a gente vai traçar um gráfico aqui para a gente conseguir determinar a função, pegar um macete para determinar se a função ela é sobrejetora e injetora, os dois ao mesmo tempo. Primeira coisa que a gente faz, para quem não sabe como é que determina as raízes de uma função de primeiro grau e traça o gráfico, a gente faz uma tabelinha para x aqui, y aqui, e a gente vai determinar alguns pontos para esses dois. Então, quando x é 0, vamos substituir aqui. Ó. Se x é 0, 0 mais 1, y vai ser 1. Quando x for 1, substituir no lugar do x aqui, o y vai ser 2. Como a funçãozinha ela é de primeiro grau, função de primeiro grau é uma reta. E para traçar uma reta, a gente só precisa de 2 pontos. Então, 0 e 1 é um par ordenado. 1 e 2 também é outro par ordenado. Então, temos 2 pontinhos aí para a gente conseguir traçar essa reta. Então, quando x é 0, o y vale 1. Então, a gente tem um pontinho aqui. Vou marcar em vermelho. Então, vale 1. Quando x for 1, o y vale 2. Então, quando x for 1, y vale 2, a gente tem este outro pontinho aqui. Agora, vamos traçar a reta. Com 2 pontos, a gente consegue traçar uma reta. Então, traçando a reta, para passar pelos 2 pontos aí, então está aqui traçada a nossa reta. Agora, faz a seguinte observação. Para dizer que ela é injetora, a gente precisa fazer um testezinho que é o seguinte. A gente passa uma linhazinha pontilhada pela função, passar só 2. E observe em quantos pontos essa linha pontilhada vai tocar. Ó. Tocou só em um ponto aqui, tocou só em um pontinho aqui. Se a linha pontilhada só tocou em um ponto, então significa que essa função ela é injetora. Agora, para saber se a função ela é sobrejetora, para saber se a função ela é sobrejetora, a gente precisa fazer o seguinte: observar a imagem da função. Então, a imagem é os valores correspondentes ao eixo y. Então, ó, todo x que a gente tiver aqui, a gente vai ter um yzinho referente aí. Ó. Então, vai pegar toda essa regiãozinha aqui do eixo y, a imagem. Então, temos que a imagem dessa função, ela é os números reais. E o contradomínio são os números reais. Então, se a imagem e o contradomínio são iguais, dizemos que essa função ela é sobrejetora. Se a função é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, podemos afirmar que essa função ela é bijetora. Se a função é bijetora, a gente pode traçar o gráfico, pode fazer a inversa dela. Então, no lugar desse f de x aqui, ó, a mesma coisa que dizemos que é y. Então, y é igual a x mais 1. Para calcular a inversa é bem facinho. Ó. A gente coloca no lugar do x, no lugar do y, o x, e no lugar do x, o y. E vamos isolar esse y aqui. Se o 1 está somando,
passa subtraindo. Então temos que y é igual a x menos 1. E aí está calculada a nossa inversa da função. Eu escrevi neste formato aqui inverso, então vamos escrever neste formato também. F de x a menos 1 é igual a x menos 1. Então está aí a inversa da função de f de x. Bem, vamos agora ver um caso onde a função não aceita inversa. Um caso onde a funçãozinha ela não é bijetora. Então vamos apagar aqui o que a gente escreveu, para a gente ver agora um exemplo onde a função não consegue fazer a inversa porque ela não é bijetora. X ao quadrado menos 9. Então, descobri aí a inversa desta função. Bem, vamos traçar o gráfico igual fizemos com a função anterior. Então, traçando o gráfico dela, ficaria o eixo x, eixo y. Essa funçãozinha é uma função de segundo grau. Função de segundo grau é bem facinho para a gente encontrar as raízes dela. A gente iguala ela a zero e aí vai dar as raízes igual a menos 3 e 3 positivo. E o ponto que ela toca no eixo y aqui é quando x é zero. Então, se a gente coloca 0 ao quadrado aqui, vai dar menos 9. Então, o pontinho que ela toca aqui, a gente vai fazer uma aproximação aqui, menos 9. Vamos traçar esse gráfico para ver como é que fica. Equação de segundo grau, o gráfico fica uma parábola, tem uma curva. E vamos fazer os testes que fizemos na mesma funçãozinha, os mesmos testes que fizemos na função anterior. Então, primeiro, vamos cruzar uma reta aqui para a gente ver em quantos pontos ela toca. Então, essa retinha vai tocar neste ponto e neste ponto. Vamos traçar outra só para checar. Mas uma só já é suficiente. Então, tocou neste ponto, tocou neste ponto. Bem, se tocou em dois pontos, significa que essa funçãozinha ela não é injetora. Agora vamos, se ela não é injetora, logo ela também não é bijetora, porque precisa ser os dois ao mesmo tempo. Mas vamos verificar agora como é que fica para ela ser sobrejetora. Então, a imagem, os valores de y só existem daqui para cima. Então, a imagem dessa função ela é y maior do que menos 9. Maior ou igual a menos 9. Bem, a gente tem a imagem aqui. Só que o contradomínio disso daqui, eu estou afirmando que são os números reais. Então, os números reais estão englobando uma infinidade de valores daqui para baixo. E a imagem só engloba os valores de menos 9 para cima. Então, se a imagem é diferente do contradomínio, afirmamos que essa funçãozinha não é sobrejetora. Só que sobrejetora tem uma situaçãozinha bem específica que pode cair algumas situações e é bom a gente ficar atento. Eu poderia muito bem afirmar que o contradomínio é os valores maiores que 9. Então, poderia afirmar que o contradomínio seria de menos 9 até mais infinito. Fechado em menos 9. Deixa eu apagar aqui. Fechado em menos 9 e até mais infinito. Como a imagem são os valores maiores ou iguais a menos 9, se a situação da questão fosse esta, a função seria sobrejetora. Não seria injetora não seria bijetora por conta que ela não é injetora, mas ela seria sobrejetora. Então, muito cuidado e muita atenção quanto a isto. Agora, vamos fazer um exemplo.
a função injetora dada por f de x é igual a x mais 1 dividido por x menos 2. Então a questão já afirma para a gente que essa funçãozinha aí ela é bijetora. Então já não precisa se preocupar em estar verificando. Mas vamos continuar a leitura. Possui domínio no conjunto dos números reais, exceto o número 2. Ou seja, o domínio são os reais menos o número 2. Porque se a gente coloca o 2 aqui, ó, o denominador zero, e não pode dar zero no denominador. O conjunto imagem de f de x é o conjunto dos reais menos 1. Então a imagem só não aceita o menos 1. Só não aceita o valor 1. Deste modo, disse que f de x é uma função de r menos 2 e r menos 1. Com isso, a função inversa de f denotada, esse menos 1 aqui era para ser uma potência, é definida como, e a gente vai analisar agora qual que se encaixa. Então, ela já é bijetora, a gente não precisa se preocupar. Mas aquele caso de sobrejetora que eu falei no exemplo anterior, essa questão aqui já nos limita dizendo aí mais ou menos quem é o domínio, quem é a imagem e as restrições. Então, se ela dá essa restrição, pode ser que ela seja ela vai ser, no caso, encaixar no caso da sobrejetora, que tem essa exceçãozinha que eu mostrei no pouquinho atrás aí. Bem, no lugar do f de x a gente pode colocar y. E aí, para calcular a função inversa, no lugar do y eu coloco o x, no lugar do x eu coloco o y. Agora vamos calcular. Se a gente tem fraçãozinha igualdade aqui, a gente faz uma multiplicação cruzada. Fazendo essa multiplicação cruzada, o x vai multiplicar por y, então fica com xy. X multiplica por 2, então fica menos 2x. Isso daqui multiplica por 1, então se mantém. Agora, como a gente viu na questão anterior, o y tem que ser isolado, então vamos passar esse y para cá. Então temos xy menos y, esse 2x está negativo, passa positivo, mais 1. Vou levar essa questãozinha para a gente resolver ela aqui em cima. Bem, se eu tenho y nos dois termos, eu posso colocar o y em evidência, fator comum em evidência. Então, tirando o y disso daqui, sobra para a gente x. Tirando o y aqui, vai sobrar 1. Então, menos 1. Isso tudo é igual a 2x mais 1. Se aqui esse terminho está multiplicando, a gente leva ele dividindo. Então, fica 2x mais 1 dividido por x menos 1. Então, está aí a inversa da função. Vamos para as alternativas. Então, x menos 1, 2x. Essa daqui é uma possível resposta. Vamos para a próxima aqui. X mais 1. X mais 1 não pode ser x mais 1. Então, a gente elimina essa B aqui. Vamos para C. Essa daqui já está um menosinho aqui. Também não pode ser essa alternativa. Essa daqui também, ó, não tem aí o 2x aqui, então elimina essa alternativa. Essa outra também vale da mesma regrinha. Então a resposta é letra A. Bem, agora tem um detalhezinho aqui que a gente não comentou até agora, que é isso daqui, ó, de R menos 1 em R menos 2. Então, o valor aqui, ó, aqui embaixo, que não pode ser x, é 1. Então, o domínio aceita todos os reais menos o número 1, porque agora daria 0 no denominador. E isso daqui, ó, acaba coincidindo com o domínio dela anteriormente, antes da gente ter feito a inversa. Detalhe importante, ó, eles invertem os valores. Bem, se inscrevam no canal, deixem o like e siga também o Exatas Fáceis no Instagram. Fiquem com Deus e muito obrigado.